Reverendíssimo Padre Silvano, caríssimos irmãos e irmãs, podem sentar-vos. A liturgia de hoje oferece-nos uma lição estupenda. Toda ela está impregnada do amor de Deus para conosco. Desde o introito após comunhão, a Igreja nos indica que somos cuidados por um Deus que é amor, um Deus de paz e de misericórdia. A Igreja nos alimenta com o pão da Eucaristia, nos educa com as palavras de Cristo e faz de nós testemunhas da ressurreição de Jesus e da vitória que Ele alcançou sobre o pecado. Ela nos oferece também o perdão e, portanto, exultai de alegria, irmãos. Cristo está vivo. Cantai ao Senhor um cântico novo, diz o salmista. O nosso coração pode estar fechado, ferido, cansado, mas é Cristo que abre as portas e nos dá a paz. É Ele que está aqui e estará em instantes sobre o altar e dentro do nosso coração. E eu faço o convite, abra-se a Ele. Segundo uma antiga tradição, o domingo de hoje tem o nome de Domingo em Albis. Neste dia, os neófitos que foram batizados na vigília pascal vestiam mais uma vez a sua veste branca, símbolo da luz que o Senhor lhes tinha dado no batismo. Em seguida, teriam deposto a sua veste branca, mas a nova luminosidade que lhe foi confiada tinha que a incluir na sua vida cotidiana. A chama delicada da verdade e do bem que o Senhor tinha acendido neles, deviam conservá-la diligentemente para assim levar ao nosso mundo, ao nosso cotidiano, aos nossos familiares e amigos, algo da luminosidade e da bondade de Deus. Vamos tratar, em primeiro lugar, sobre a fé em Cristo, em sua vitória. Em segundo lugar, meditaremos sobre o conteúdo do Evangelho de João, que nos apresenta uma cena muito conhecida por nós. Tocaremos, como São Tomé, pela fé, nas chagas de Jesus, em seu lado aberto, de onde brotou e brota a misericórdia divina para nós. Na epístola deste domingo, é narrado que no alvorecer da igreja nascente, em meio ao desespero, à aparente derrota, Cristo é a vitória definitiva. Em Cristo, nós nascemos de Deus pelo Espírito Santo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Esta não consiste em um emaranhado de verdades distantes, mas consiste no relacionamento com uma pessoa, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. São João Paulo II quis que fosse celebrada neste domingo a festa da Divina Misericórdia, de acordo com a vontade do próprio Jesus. Segundo ele, na palavra misericórdia, encontra resumido e novamente interpretado para o nosso tempo todo o mistério da ressurreição. Ele, que viveu sobre 2 regimes ditatoriais e num contato com a pobreza, a necessidade e a violência, experimentou profundamente o poder das trevas, pelas quais o mundo também nesse nosso tempo está afligido. Mas experimentou também, e não menos fortemente, a presença de Deus que se opõe a todas essas forças, com o seu poder totalmente diverso e divino, com o poder da misericórdia. É a misericórdia que põe um limite ao mal. Nela expressa-se a natureza muito peculiar de Deus, a sua santidade, o poder da verdade e do amor. A misericórdia é a veste de luz que o Senhor nos concedeu no batismo. Não devemos deixar que essa luz se apague. Ao contrário, ela deve crescer em nós todos os dias, para levar ao mundo o feliz anúncio de Deus. Cristo
ressuscitou. Diante de Cristo, nós temos uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo, Ele dá-nos confiança, porque na sua justiça transparece sempre a misericórdia e a bondade, com a qual aceita também a nossa debilidade e nos ampara, de forma que pouco a pouco podemos aprender a caminhar com firmeza. Deus nos trata como crianças pequenas. No início, concede-nos regalos, presentes, uma comida mais fácil de engolir. Ensina-nos a andar, a falar e, por fim, conseguimos tomar um alimento mais sólido. Foi a comparação do introito. Conseguimos dar o primeiro passo e seguimos rumo à pátria definitiva que é o céu. Em Jesus, podemos fazer a experiência profunda do que significa a bondade fraterna, pois Ele sempre está aberto a quem procura refúgio e precisamente assim é capaz de nos dar a paz, a segurança que tanto precisamos. Hoje, no Evangelho, ouvimos o mesmo. O Senhor sopra sobre os seus discípulos. Ele concede-lhes o seu Espírito, o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. O Espírito de Jesus é poder de perdão. É poder da divina misericórdia. Concede a possibilidade de iniciar de novo, sempre de novo. A amizade de Jesus Cristo é a amizade daquele que faz de nós pessoas que perdoam, daquele que perdoa também a nós, nos alivia continuamente da nossa debilidade e precisamente assim infunde em nós a consciência do dever interior de amar, do dever de corresponder à sua confiança com a nossa fidelidade. E quanta confiança infunde as palavras de Jesus que durante a liturgia de hoje ouvimos: a paz esteja convosco. Podemos fazer delas uma experiência profunda. Ele, o Senhor, não é só o Senhor, mas é também amigo. Ele conhece os nossos medos, as nossas inseguranças e máscaras. Diante dele, tudo se desfaz. Cristo poderia ter dito, como nós o faríamos, palavras de condenação, palavras de derrota, palavras de desprezo, mas não, Ele dá a paz. Quando Jesus entra na nossa vida e em qualquer circunstância, a alegria de sua presença é por nós sentida como os apóstolos com medo o experimentaram. Cristo compreende profundamente o coração humano. Ele sentiu os nossos medos, sofreu como nós. Jesus aparece aos apóstolos sem necessidade de abrir as portas, já que possui qualidades de um corpo glorioso, mas para desfazer a possível impressão de que é só um espírito, mostra-lhes as mãos e o lado. Não fica nenhuma dúvida de que é o próprio Jesus e que verdadeiramente Ele ressuscitou. Com as palavras amigáveis de Jesus, ficam dissipados o temor e a vergonha que os apóstolos sentiam. Nós também sentimos vergonha por nossos pecados. Mas o Senhor cria um ambiente de intimidade em que Jesus lhes vai comunicar poderes transcendentes. Vemos, portanto, de um lado a nossa miséria e, por outro, a grande misericórdia de Deus. A igreja sempre compreendeu que Jesus Cristo, com essas palavras de confiança, conferiu aos apóstolos o poder de perdoar os pecados. Poder que se exerce no sacramento da penitência. O Senhor instituiu o sacramento da penitência, quando ressuscitado, soprou sobre os seus discípulos. Ouvimos no trecho evangélico de hoje a narração do encontro do apóstolo Tomé com o Senhor ressuscitado. Ao apóstolo é concedido que toque nas suas feridas para assim o reconhecer. Assim ele faz, reconhece-o. Além da intimidade humana de Jesus de Nazaré,
na sua verdadeira e mais profunda identidade, ele expressa: meu Senhor e meu Deus. O Senhor levou consigo na eternidade as suas feridas. Ele é um Deus ferido. Deixou-se ferir por amor para conosco. As feridas são para nós o sinal de que Ele nos compreende e de que se deixa ferir por amor para conosco. As suas feridas, nós podemos tocá-las na história do nosso tempo. De fato, Ele deixa-se ferir sempre de novo por nós. Que certeza da sua misericórdia e que conforto elas significam para nós. E que segurança nos dão sobre o que Ele é, meu Senhor e meu Deus. Ele é o Deus encarnado que sofreu, morreu e ressuscitou por nós. A dúvida de São Tomé leva ao Senhor a dar-lhe uma prova especial da realidade do seu corpo ressuscitado. Assim confirma, ao mesmo tempo, a fé daqueles que mais tarde haveriam de crer neles, a nossa fé. Por disposição de Deus, São Tomé não estava presente na primeira aparição de domingo passado. A divina misericórdia agiu de modo admirável para que o discípulo incrédulo, tocando as feridas da carne no seu mestre, sarasse em nós as feridas da nossa incredulidade. A resposta de Tomé não é uma simples exclamação, é uma afirmação, sobretudo, um maravilhoso ato de fé na divindade de Jesus, meu Senhor e meu Deus. Assim também nós fazemos o ato de fé na Eucaristia e nós cantamos também, como Tomé, não vejo as chagas, mas por meu Deus vos confesso. Dai-me, pois, que eu acredite sempre em vós, cada vez mais, aumentando em mim a fé, a esperança e a caridade. Na cruz não se via a divindade, na Eucaristia não vemos também a humanidade. Contudo, nós cremos em sua humanidade e divindade. As misericórdias de Deus acompanham-nos dia após dia. É suficiente que tenhamos o coração vigilante para as poder sentir. Somos demasiados inclinados para sentir apenas o cansaço cotidiano que, como filhos de Adão, nos foi imposto. Mas se abrirmos o nosso coração, então podemos, mesmo imersos nele, ver também continuamente quanto Deus é bom para conosco. Como Ele pensa em nós, nas pequenas coisas, ajudando-nos assim a alcançar as grandes. São José Maria Escrivá nos dá um grande ensinamento. Para ele, a vida corrente no meio do mundo e as situações mais comuns são valiosas. Não há duas vidas distintas para o cristão, uma para a relação com Deus e outra separada para a realidade secular, mas uma única, e deste modo ele aconselha a viver santamente a vida diária. Sempre que se quis apresentar a existência cristã como algo puramente espiritual ou espiritualista, próprio de pessoas puras, extraordinárias, que não se misturam com as coisas desprezíveis deste mundo, ou que, quando muito, as toleram como algo necessariamente justaposto ao espírito, enquanto aqui vivemos. Quando se veem as coisas deste modo, o templo em que estamos, a igreja, converte-se por excelência o lugar da vida cristã. E nessa altura, ser cristão é ir ao templo, participar de cerimônias sagradas, incrustar-se de uma prática religiosa de performance, numa espécie de mundo segregado, que se apresenta a si mesmo como antecâmara do céu, enquanto o mundo comum vai percorrendo o seu próprio caminho. Assim, o cristianismo, a vida da graça que brota dos sacramentos, andaria como que à parte, mas sem se encontrar com a história pessoal de cada homem e de cada mulher. E diz ele: aí onde estão os nossos irmãos, os homens, aí onde estão as nossas aspirações, o nosso trabalho, os nossos amores, aí está o lugar do nosso encontro cotidiano com Cristo. É no meio das coisas mais materiais da terra que nos devemos santificar,
servindo a Deus e a todos os homens. Qualquer modo de evasão das honestas realidades diárias é para os homens e mulheres do mundo coisa muito oposta à vontade de Deus. Deus espera-nos cada dia no trabalho, em casa e também na igreja. Algo de santo, portanto, de divino, escondido nas situações mais comuns, algo que a cada um de nós compete descobrir. Não podemos ter uma vida dupla se queremos ser cristãos. Há uma única vida, feita de carne e de espírito, e essa é a que deve ser santa, plena de Deus. Esse Deus invisível, nós o encontramos nas coisas mais visíveis e materiais. Ou sabemos encontrar o Senhor ressuscitado na nossa vida de todos os dias, ou não o encontraremos nunca. Por fim, caríssimos irmãos, as nossas feridas podem ser passagem, abertura, que imitando as chagas do Senhor, fazem passar a misericórdia de Deus, a sua graça, que muda a vida e nos transforma em agentes de paz e de reconciliação, diz o Papa Francisco. Que a Senhora das Alegrias, a Mãe da Misericórdia, nos conduza ao seu Filho Jesus. Que ela apague em nós as tristezas que nos afastam de Deus e que nos ensine que é no meio do sofrimento, aceito por amor, que agradamos a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.